Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje vou ensinar para você fazer essa nécessaire com a técnica de patchwork chamada Foundation. Então, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Vamos lá! Bom, eu tenho aqui o arquivo da estrela. Ele pode ser feito com lápis, canetinha ou mesmo impresso depois do download do arquivo da nossa página. Reparem que ele tem a marcação aí de todas as partes do meu modelo de estrela. E eu vou pegar uma entretela, daquela simples que tem uma cola de um lado e do outro não. A minha aqui, ela não é muito grossa. E eu vou copiar esse desenho na entretela. Eu vou fazer 8 cópias desse desenho, lembrando que 4 eu vou fazer numa posição e outras 4 eu vou fazer versão espelhada, para poder conseguir fazer a junção do bloco e ter a estrela completa. Então, eu vou colocar a entretela por cima desse modelo, deixando um espacinho aí entre uma peça e outra, e vou, com o auxílio de uma régua e um lápis, vou transcrever esse desenho. Então, é muito importante que você utilize o desenho ou impresso ou feito mesmo com a régua para manter a proporção e alinhamento. E na hora de transcrever para a entretela, também utilize a régua ou um esquadro para ajudar no desenho desse modelo. A costura de uma estrela como dessa bússola requer uma precisão de costura, uma precisão de medida, para que as pontas fiquem bem alinhadas, bem casadas. Então, para facilitar a costura, eu faço com bastante cuidado essa primeira etapa, porque quanto mais precisa tiver o meu desenho, melhor vai ser o meu desenvolvimento de costura em cima dessas linhas. Então, essa técnica de foundation, eu vou costurar utilizando essas linhas. Então, eu vou fazer isso com bastante precisão. Nas curvas, utilize assim um instrumento tipo um transferidor, uma curva francesa, ou faça manualmente, mas com bastante cuidado, para preservar a curvatura da forma correta. Feito isso, fiz as 8 partes, eu vou recortar. Mas eu vou recortar deixando um espacinho, sabe? Aquele espaço entre um desenho e outro, eu vou recortar e tô deixando uma bordinha aí de entretela no entorno do desenho, tá? Então, eu vou repetir isso nas 8 partes. Eu não corto na linha, tá? Eu deixo essa bordinha ali de apoio. Tiro todo o excesso que eu puder tirar dessa entretela. Então, eu vou ter aí as 8 partes cortadas na entretela. Não há necessidade de desenhar dos dois lados, tá? Você faz o desenho só na parte sem cola. E aí, você vai ter as suas 8 partes. Lembre-se que dessas 8 partes, eu vou ter que ter 4 delas, né? Como eu falei, as 8 estão aí, mas eu vou ter 4 delas voltadas para a direita e 4 delas para a esquerda. Elas vão estar espelhadas, porque assim eu consigo completar o formato do desenho e consigo completar meu bloco completo da bússola, tá? Vou deixar ela de lado, vou pegar o meu desenho que serviu para a transcrição e vou recortar todas essas partes. Vou cortar na linha, porque isso vai servir de molde para eu cortar no tecido depois. Tá? Então, eu posso numerar para não me perder, né? Não perder as partes, não perder as posições, e vou recortar.
vou separar bonitinho para eu lembrar das posições de cada uma dessas peças. Então, eu tenho aí o meu joguinho de peças que eu vou cortar agora no meu tecido. Eu gosto de fazer o foundation já cortando cada uma das pecinhas separadamente no tecido, mantendo uma margenzinha de costura. Tá? Então, eu vou colocar a peça que eu quero no tecido que eu vou trabalhar, vou desenhar com a caneta fantasminha ou com um lápis ou algum giz que saia depois, que não fique permanente, e vou fazer o contorno aí dessa peça. Depois que eu fizer esse contorno, eu vou recortar, pelo menos aí mantendo uma margem no entorno desse desenho. Uma margem aí de meio centímetro ou 0,75, de acordo aí com a sua largura do seu calcador. Eu poderia fazer o foundation diretamente usando tecido sobre entretela para depois recortar. Tem muita gente que faz dessa forma, o tecido direto, sem o formato. Mas eu prefiro fazer assim cortadinho, deixo todas as peças cortadas, porque eu acho que aproveita melhor o meu tecido. Então aqui eu tenho todas as minhas pecinhas cortadas na quantidade que eu vou precisar para montar essa estrela completa que eu vou aplicar na minha nécessaire. Reparem, ó, que tá o meu molde e ele tá, a peça cortada, o tecido ele tá maior, então ele tem toda uma borda de meio centímetro aí no entorno, que é isso que eu vou utilizar como margem de costura para montar essas partes no foundation. Aqui eu tenho uma das minhas estrelas, da minha rosa dos ventos completa, para vocês verem como é que eu fiz a distribuição de cores. Então, eu tenho a peça número 1, que está no meio do meu bloco. Então, ela corresponde a essa ponta da minha estrela e ela repete 8 vezes ao longo do desenho. Então, eu deixei ela ali na posição que ela vai ser trabalhada. A peça 2 é o complemento dessa ponta da rosa dos ventos, eu escolhi outra cor. Ela também está no meio, vai repetir 8 vezes ao longo do desenho todo. A peça 3, eu escolhi um fundo mais claro para dar destaque e ela vai se repetir 8 vezes ao longo do desenho. A peça 4 é o espelho da peça 3, que é o complemento, também é o mesmo fundo, 8 vezes ao longo do desenho. Agora eu tenho a peça 5. A peça 5, olha, ela fica posicionada na união do bloco, de um bloco para outro. Então, toda vez que eu tiver união de blocos, eu estou trabalhando com cores diferentes nas pontas da estrela. Então, a peça 5 eu cortei 4 vezes numa cor, espelhei, cortei 4 vezes numa outra cor, tá? Então, eu vou ter 8 peças, só que sendo 4 de um lado, 4 do outro. Agora, eu tenho a peça 6. A peça 6, ó, vou posicionar para vocês verem, ela também é união de bloco. Então, eu vou ter a ponta de um lado dela e ela vai fazer conjunto com o outro bloco na posição espelhada. Então, eu vou ter de um lado uma cor, do outro lado outra cor. Então, eu vou cortar 4 vezes de uma estampa, 4 vezes de outra. A peça 7, ela é o outro fundo, tá? Ela complementa o bloco. Eu escolhi um fundo escuro, então eu vou cortar 4 de um lado e 4 espelhado do outro. Só que eu corto no mesmo tecido para manter uniformidade de cor. E eu tenho aí todo o minha rosa dos ventos. Bom, agora eu tenho aí minhas peças de entretela desenhadas com a desenho na parte sem cola, outra parte tem a cola e eu vou começar a costurar. Então, eu vou começar pela peça número 1, tá? Eu vou colocar entretela com cola para cima, o direito do tecido para cima. Vou posicionar a peça 1 na posição 1 mesmo, certinho. Vou virar pelo avesso, enxerguem aí a borda que eu deixei de margem de costura passando das linhas do desenho. Então, isso aí vai ser minha margenzinha de costura. E eu vou costurar nessa linha central. Então, essa é a costura que vai prender a peça número 1. Então, eu venho desse jeito mesmo, pelo avesso, e vou costurar na linha central. E essa costura
vai segurar a peça 1 na minha entretela. Não há necessidade de dar retrocesso, tá? Eu só faço uma costura simples. Então, a primeira costura segurou a peça 1. Vou pegar a minha peça número 2, pegar o direito do meu tecido, posicionar sobre o direito da peça que eu já costurei. Naquela borda onde eu costurei mesmo, é a união entre a peça 2 e a 3. Então, aquela linha de centro, a primeira vez foi uma costura de segurança. Agora, vai ser a união da peça 2 com a peça 1. Vou costurar novamente. Esse é o único caso que eu vou ter duas costuras no mesmo lugar. Certo? Vou abrir as duas, né? Puxar a peça 2 para o lado, vincar, vou vincar com o dedo, com a ajuda de um vincador, não vou utilizar o ferro para não estragar a parte de cola que eu ainda não costurei. Vou pegar agora a peça 3, tá? Ela fica ali, vou posicionar, ó, direito com direito na borda da peça 1, viro do avesso e vou costurar na linha de referência da peça 3. Por isso que é importante vocês ficarem atentos na hora de desenhar essa entretela, que vai ser 4 para um lado e 4 espelhada, para que você tenha a marcação feita nas posições corretas. Terminei de costurar, vou abrir a minha costura, né, levar a minha peça para o lado e vincar. Vou agora para a peça número 4. A peça 4 vai fazer união com a peça 2, tá? Então, eu vou posicionar ela alinhando direito com direito e a borda da peça 4 com a borda da peça 3. Peça 2, quer dizer. Seguro, bem firme, viro para o avesso e costuro pela marcação da linha. Então, a técnica do foundation sempre vai ser isso, costurar em cima da linha demarcada da entretela. Essa linha que vai formar a costura do desenho. Por isso que é importante vocês ficarem atentos às peças que são espelhadas. Então, costurei, mesmo procedimento. Vou abrir a minha costura, vou vincar ela para ela ficar na posição que eu quero. Agora, eu vou para minha peça 5, tá? Então, eu olho pelo desenho, eu olho pelo avesso, para saber qual é a posição que ela vai ficar, tá? E aí, eu vou costurar ela pela parte onde tem as outras peças costuradas. Então, o direito do tecido com o direito das outras peças. Viro do avesso para costurar em cima da linha. Sempre dê uma olhada se nessa forma de virar não tem escapado nada e costura em cima da linha. Novamente, eu vou virar, né, costura em cima da linha, virei para o direito e vou abrir e vincar essa costura. Agora, vamos para a peça número 6, tá? Então, ela encaixa aqui, vou virar direito com direito, borda com borda, alinhado direitinho, tá? Não deixa as peças que estão embaixo escorregarem, as partes que estão mais soltas ainda, deixa elas bem esticadinhas e costura pelo avesso em cima da linha onde demarca a peça número 6. Certo? Vou abrir a costura novamente e vou vincar. Agora, vai ficar faltando a parte curva, né? Então, eu tenho as pontas da estrela, as partes retas já estão feitas, eu vou para a parte curva, que é a peça 7. Ela tem uma particularidade na hora de costurar. Então, primeiro eu vou a parte arredondada, vou dobrar no meio para achar o centro dessa parte arredondada. Esse centro, ele vai corresponder, pode ver, eu fiz a marcação. Posso usar uma canetinha fantasminha para fazer essa marcação também, se eu não quiser só vincar. E ele vai corresponder à ponta da estrela dessa rosa dos ventos, tá? Então,
eu vou alinhar certinho a marcação do centro com a ponta da estrela e eu vou costurar arredondada, então eu vou puxar o tecido para ele arredondando e eu não vou fazer pelo avesso, tá? Porque como eu vou ter que puxar o tecido arredondando, eu posso perder a referência, então eu vou pelo direito mesmo. Então, vou arredondando e vou costurando aí na largura que eu deixei de margem de costura. Então, eu vou costurando, arredondando até chegar na extremidade. Reparem que eu comecei pelo centro. Eu acho mais prático do centro para a ponta. Olha como é que vai ficar bem certinho, bem redondinho. Aí eu faço o complemento. Vou lá no centro de novo e vou para outra ponta. Dessa forma, a parte curva fica bem equilibrada. Então, eu passo um pouquinho da minha costura pela costura anterior para simular um retrocesso e vou arredondando a minha costura com a mesma margem de costura que eu já tinha deixado na costura anterior. No meu caso aqui é só de meio centímetro. E costurei redondo até a extremidade do meu bloco, né, da minha peça. E abri e vinquei a minha costura. Depois disso, é só retirar esse excesso de entretela que eu deixei. Então, se tiver algum excesso de entretela que vá te atrapalhar depois na união dos blocos, você pode retirar nessa etapa. Então, tira aí esses excessos. Então, excesso de linha, deixa a peça mais limpa nessa etapa. Então, você vai ter isso, uma partezinha do seu bloco. Você vai fazer isso 8 vezes. Depois que você fizer nas 8, você vai passar ferro. Então, você vai... Agora que eu tenho as 8 partes montadas e passadas, já tirei excesso de linha, excesso de entretela, eu vou montar os bloquinhos. Então, eu vou pegar uma peça da direita e uma da esquerda, vou unir as duas, eu vou ter aí 1/4 da minha estrela das rosas dos ventos. Vou juntar agora o outro e vou ter o outro quarto dessa estrela. Então, primeiro eu junto um com o outro e depois o outro a lateral e junto os dois blocos. Vou deixar esse de lado, vou montar esse aqui. Então, direito com direito desse bloco, vou colocar um alfinete aí para travar, principalmente nas uniões que eu não quero que escorregue uma da outra, que eu tenha que ter uma continuidade no formato do desenho. Então, é importante na parte arredondada, então eu quero casar ali as costuras. Então, eu olho de um lado, olho do outro, faço uma conferência, alfineto bem ali no centro, para que ele não escorregue na hora de montar. E outra parte importante é a união da ponta mais larga dessa estrela. Então, coloco também o alfinete ali para travar e ele não escorregar e não perder a precisão na hora que eu estiver unindo. Vou costurar de fora a fora nessa diagonal. Quando terminar de costurar, vocês vão perceber que eu vou ter um quadradinho aí. Então, eu tenho um bloco inteiro montado. Então, eu tenho aí já 1/4, tá casando a parte arredondada, casou a parte da estrela, tá? Vou virar do avesso e vou abrir essas costuras. Que aí, dessa forma, quando eu for juntar os outros blocos, não dá tanto volume na hora de costurar, tá? Então, principalmente na hora de quiltar também vai me ajudar se eu mantiver essas costuras abertas. Tá? Então, eu vou lá, posso fazer isso com ferro ou com um vincador. Nesses trechos onde tem mais tecido, vai ser um pouco mais difícil, porque é um pouco mais grossinho, mas dá um jeito aí de vincar e deixar a costura aberta. Então, fiz de um lado. Vou fazer agora do outro, ó. Então, vou repetir o que eu fiz na versão espelhada. Alfinetei e vou costurar. Vou ter o segundo quadrado. Novamente, eu viro do avesso e abro essas costuras. Lado direito e lado esquerdo, vou juntar agora um com o outro. Então, um quadrado com outro quadrado. Então, vou fechar outro bloco. Novamente, eu tenho que ficar atenta com a união na parte arredondada. Então, eu vou alfinetar para que essas duas marcações não se desencontrem.
E vou também alfinetar a parte da pontinha da estrela. Então, eu não deixo ali, eu vou ter a união, né, onde as linhas das pontas da estrela, do centro da estrela, vão se cruzar. Então, para facilitar a costura, lembra, abram as costuras de trás da parte do avesso e alfinete para que ele não saia da posição. E aí, você vai costurar de uma ponta até a outra. Feito isso, tira o alfinete, vai abrir, ó, ficou casando certinho as uniões. O avesso, você abre a costura, pode passar um ferro para ela se manter dobradinha, vincadinha, aberta, para deixar o volume com menor intensidade, né, para facilitar a sua costura. Então, eu vou ter aí já 1/4 da minha estrela, né, 1/4 da minha rosa dos ventos. Na necessaire, eu tenho que fazer também a outra parte, tá? Então, quando eu fiz o case do notebook, eu usei ela inteira. Então, juntei os 4 quadrados, que formou a rosa dos ventos completa. Na necessaire, eu vou espaçar entre eles, porque eu não quero que o centro da estrela fique na parte de baixo da necessaire. Então, eu fiz um lado, vou fazer o outro conjunto, que vai ser a outra lateral, né, da minha necessaire. Então, eu tenho de um lado e do outro. Agora, então, com o meu bloco montado, os dois, eu vou colocar a faixa que vai fazer o acabamento na parte de cima. Eu deixei a medida na descrição desse modelo. Então, direito do tecido sobre a frente da minha necessaire. Vou alfinetar ali centralizado, abro as costuras na parte de trás para diminuir o volume. Centralizo certinho ali a minha faixinha e eu vou costurar. Vou emendar o acabamento aí na parte de cima. Feito isso, eu vou quiltar. Já está preparada para quiltar. Então, eu peguei uma manta, uma R2, vou colocar a frente da minha necessaire, vou alfinetar nessa manta para ela não escorregar e eu conseguir quiltar com mais facilidade. E vou quiltar essa peça. Aí vai questão de gosto, então você pode utilizar diversos tipos de quilt na vala, quilt livre. Então, escolham aí o quilt que vocês gostam mais, que tem mais desenvoltura. O importante é que você consiga prender esse bloco, né, essa frente da entretela, em cima dessa manta. Lembre-se, eu vou ter que fazer isso nessa frente da necessaire e na parte de trás também, porque eu tenho 2 conjuntos desse. Então, eu tenho metade da estrela com acabamento na parte de cima e a outra metade. Então, vou fazer separadamente os dois. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Tá? Então, vou pegar agora o fundo, a medida também tá lá na nossa descrição. Coloquei em cima da manta e também vou quiltar. Eu optei por quilt reto, mas vocês podem escolher o quilt que vocês gostarem mais de fazer. Depois é só retirar o excesso aí de manta que ficou para fora do tecido. Depois que retirar todo o excesso, você vai posicionar o fundo, né, na parte de baixo aí da estrela, na parte da frente aí da estrela, direito com direito. Lembra de verificar se o centro tá casando ali com o centro da estrela e vai emendar o fundo na frente. E vai fazer isso também para a parte de trás, tá? Então, ó, eu tenho frente e fundo. Agora que eu tenho as frente, costas e o fundo já montado, eu vou prender
a costura do fundo voltada para a parte do fundo mesmo, para o volume ficar voltado para o fundo. Vou fazer isso dos dois lados. Agora eu vou preparar as laterais, né? As pontinhas das laterais. Então eu tenho um molde aí para download, ele é uma espécie de trapézio, vou quiltar ele na manta. Vou tirar o excesso dessa manta também, né? Recortar esse excesso de manta e vou fazer isso 4 vezes. 2 de um lado, 2 do outro espelhado. Então, eles vão ficar posicionados nos cantinhos. Então, lembra de colocar a parte na diagonal voltada para a lateral da nécessaire. Então, ó, a parte lateral vai ser a diagonal, tá? Então, vou prender essas quatro peças. Então, alinho certinho a ponta. Perceba que a parte de baixo vai ultrapassar a linha de costura do fundo. Então, esse pontinho, esses meio centímetro a mais aí, eu não vou costurar. Então, vou costurar dali pra ponta. Vou deixar aquele biquinho ali sem costura. Como é uma montagem, então nessa montagem eu preciso de reforço. Então, eu dou retrocesso no início e no final. Então, prendi uma das pontas laterais, deixei aquele cantinho sem costura. Vou fazer isso agora nas outras 3 peças que sobraram, tá? Então, lembra de manter o cantinho e alinhar a diagonal com a lateral. Verifique bem se os cantinhos ficaram bem presos, não estão escapando. Então, vou ter os 4 cantos da nécessaire montados. Com as laterais colocadas, eu vou pensar no forro. Então, eu vou dobrar no meio aqui. Então, eu tenho o molde para download aí na descrição, mas se você não tiver, é só você fazer uma cópia dessa sua nécessaire já quase pronta, dobrada ao meio, ó, tá vendo? Ela tá na mesma medida. A única coisa é a parte de baixo, o meio da parte de baixo, que tem 1 centímetro a mais, que é onde eu vou fazer a união do forro e desvirar minha nécessaire. Então, ali embaixo tem 1 centímetro a mais, o resto tá na mesma medida. Vou colocar o zíper junto com esse forro para embutir esse zíper e fazer o acabamento. Então, eu vou precisar de 2 forrinhos, que vai ser um do lado direito e um do lado esquerdo. Vou precisar de um zíper do tamanho da boca dessa nécessaire e eu já coloquei o cursor já posicionado nesse zíper. Eu acho mais fácil trabalhar, então mede aí o excesso, tira o excesso de zíper, né? Mede na boca, corta o que sobrar de zíper fora, mas eu já mantenho o cursor aí preso nesse zíper, porque eu acho que facilita mais na hora de fazer os alinhamentos, né? Minha nécessaire fica mais alinhada. Outra coisa que eu faço é o acabamento na ponta do zíper. Não tem nenhum segredo, é só um retângulo dobrado no meio que eu posiciono na pontinha, na extremidade aí do meu zíper e passo uma costura. Então, isso evita que o cursor saia do zíper, eu tenha que ter o trabalho de novo de colocar. E faz um acabamento mais legal nas extremidades. Então, eu vou posicionar a minha nécessaire embaixo, o meu zíper com o direito voltado para o direito da nécessaire. Se tiver alguma sobra daquele tecidinho de acabamento, você retira, que nem o meu aqui ficou, eu vou retirar para ele ficar na mesma largura do zíper, isso não vai, para não me atrapalhar na hora de costurar. Então, para não dar uma falsa sensação ali que tem tecido para costurar, então eu preciso costurar exatamente no zíper, então eu tiro esse excesso. Então, vou posicionar esse zíper aí direito com o direito da nécessaire. E como eu vou fazer a costura completa, já embutindo, eu vou já colocar o direito do meu forro em cima de tudo isso. Então, vai parecer
vou costurar os 3 juntos, então vai ter necessaire por baixo, zíper no meio e forro por cima. Então eu posiciono um pouco mais para baixo o meu cursor para ele não me atrapalhar. Vou alinhar tudo direitinho, vou prender com alfinete para o meu zíper não ficar franzindo e também para que os tecidos não escorreguem no momento da costura, então desalinho, então deixo tudo preso com alfinete, tudo alinhado. E aí sim eu vou passar a costura. Quando eu tenho o meu cursor já posicionado no meu zíper, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu vou costurar o máximo que eu conseguir até chegar nesse cursor. Quando eu chegar nesse cursor, eu vou deixar a agulha abaixada, levanto o calcador e puxo o cursor para a parte de trás da máquina e termino a minha costura. Não esqueça de dar retrocesso no início e no final. Então, ó, eu tenho ali já forro, testo a funcionalidade do meu zíper para ver se não travou nada, se eu não costurei, não deixei nada sem costurar. Se tiver tudo ok, eu vou fazer a segunda parte. Então, viro a necessaire, direito da necessaire para cima, o direito do zíper, aquela parte que eu ainda não costurei, por cima do lado direito do tecido externo da necessaire e por cima de tudo isso, novamente, o meu forro. Vou fazer o mesmo procedimento, prendo tudo com alfinete, costuro até onde está o meu cursor, faço aquele mesmo processo de deixar minha agulha abaixada, levantar o calcador e jogar, né, passar esse cursor para a parte de trás da máquina. Então, faça isso com calma para que ele não repuxe o tecido. E aí, só finalizar a costura. Tá? Então, pode ver, ó, tem os forros presos, direitinho. Dá pra ver, ó, tá quase pronta a nossa necessaire. Então, tem a necessaire parte externa e o forro. E aqui ele é aberto para que depois a gente possa desvirar. Vamos agora fazer as uniões dos fundos e da lateral. Então, na parte do fundo, eu deixo uma abertura bem no centro, que caiba pelo menos a sua mão. Vou fazer só a costura do fundo, não vou costurar aquela parte quadradinha embaixo, é só mesmo o fundo. Deixei aquele espaço que eu falei de uma mão, dei retrocesso, vou costurar até embaixo. Lembre que eu tenho uma margem de costura de 1 centímetro nesse ponto. Bom, já tem um lado do fundo montado, né, preso, vou para as laterais. Então, vou prender lateral, não esquece de dar retrocesso no início, e essa costura, ela vai até a lateral do forro. Então, eu vou costurando, alinho bem ali onde tem o zíper, então, toma cuidado ali com esse canto, e no final, dá retrocesso. Mesma coisa do outro lado, começa a costura, dá retrocesso, vem alinhando tudo numa mesma costura. Quando chegar aqui no zíper, toma um certo cuidado e finaliza com retrocesso. E aí faz a parte do fundo que ficou aberta, mas deixa o espaço no centro que caiba a sua mão. Agora vamos fazer a parte do fundinho, que é a união do fundo com a lateral. Então você puxa a frente e costas para o lado, automaticamente a lateral vai encaixar no fundo da necessaire. Aí você vai costurar com retrocesso no início e no final e você vai ter volume para sua necessaire. Então esse é o famoso fundo caixa de leite, que você une fundo com a lateral e você tem espaço. Então você ganha um espaço aí no seu molde. Então fez isso na parte externa da necessaire, vai fazer isso também no forro. Então alinha bem a costura do fundo com a costura da lateral do forro. Não esqueça também de dar retrocesso, que isso é muito importante aí para manter a integridade da costura. E fecha esse fundinho caixa de leite do forro também. Então, você fez isso na parte externa, fez isso na parte do forro, mas tem que fazer isso dos dois lados. Então, faz de um lado e faz do outro. Com todos esses fundinhos fechados, você vai conseguir desvirar a sua necessaire. Então, aquele espaço que você deixou aberto no meio do fundo, você enfia a sua mão, segura toda a necessaire e puxa. Então, eu já tinha deixado o zíper aberto para facilitar esse processo.
alinha bem, desdobra tudo, empurra, né, todo o molde direitinho. E aí a gente precisa fechar aquela parte aberta do fundo. Então eu vou puxar o forro para fora, né, pelo lado direito dele. E aí dobro a borda do tecido. Lembra que você tem aí um espaço de 1 centímetro para trabalhar. Então vinca bem, alinha bem essas bordas. Pode usar o ferro para deixar isso bem vincado, porque você vai fazer a costura que vai fechar esse espaço aberto que serviu para desvirar a necessaire. Então, passa uma costura bem na beiradinha, tira todo o excesso de linha e aí é só colocar esse forro para dentro da necessaire e você tá com a sua necessaire montadinha. Então, dá uma ajustada, verifica se tá tudo bem preso, se tem excesso de linha, tira esses excessos, os cantinhos, desdobra bem, faz ele ficar bem alinhado e sua necessaire está pronta. Então, a gente tem agora a necessaire com a parte da estrela bem visível, então ela não está escondendo parte da estrela no fundo, então você tem de um lado e do outro, a estrela que forma a nossa rosa dos ventos, fazendo aí um kit com o case de notebook que eu utilizei a rosa dos ventos inteira.